Olha, eu sei que tá calor, não sei se aí onde você tá também tá, se tá chovendo e, sei lá, meio da tarde, dia quente, assim, ninguém tá muito afim de refletir, mas eu e os espelhos estamos. Acompanhando essa reflexão, começando com meus óculos que são reflexivos. Eu tava conversando com a Bia Granja hoje, minha amiga, umas coisas. E aí tava ouvindo as notícias e não só de corrupção em geral, aquelas que a gente já conhece, e mais aquele cara lá da Secretaria da Pesca, lá Ministério da Pesca, não é mais Ministério, é Secretaria da Pesca, que cobrava 100 mil reais dos caras para poder pescar, e, enfim, um absurdo assim. Peraí, na câmera está funcionando aqui. E aí eu tava refletindo ao mesmo tempo sobre as pessoas que são super corruptas e que se corrompem com muita facilidade, e estava pensando no quanto a gente nas redes, nós, pessoas comuns nas redes, o quanto a gente tem preferido ser cruel do que ser gentil, ser escroto do que ser legal. E aí me ocorreu que pode ter uma mesma coisa que liga a tudo isso, e mesmo que a gente se sinta um pouco ofendido de querer se enquadrar entre as pessoas que são cruéis ou que são deselegantes, corruptas, sabe? A gente não quer atribuir a si mesmo coisas ruins, e quando alguém fala, a gente também rechaça, a gente renega, a gente não quer saber, a gente não aceita isso como sendo nem possível, muito menos verdade. Mas eu fiquei pensando em mim, nas pessoas, e aí tem essa pergunta que é a pergunta que não quer calar para mim de momento. Será que tem um bug no sistema do ser humano que a gente não consegue resistir? Não é tipo demônio, resistir às tentações. Será que, dado uma oportunidade de você cobrar de uma pessoa e ganhar 100 pau no mole, sem fazer nada, apenas cobrando para o cara licenciar um barco para pescar, será que todo mundo não resiste? Será que as pessoas não resistem e elas se corrompem? Será que as pessoas que criticam a corrupção, elas só não exercem a corrupção por falta de oportunidade? Será que a gente só é honesto porque não tem oportunidade de ser um grande corrupto? Porque aparentemente qualquer pessoa comum, uma vez eleita ou estando perto da corrupção, ela se corrompe, né? O que assusta a gente no momento é ver que é meio que qualquer um e todo mundo, que é simplesmente questão de ter acesso. Será que é tipo internet? Qualquer pessoa que tem acesso vai querer ter acesso à internet. Será que qualquer ser humano que tiver acesso à corrupção vai ser corrupto? Você vai falar, não, eu não e tal. Pô, mas tá parecendo que é minoria. Tá parecendo que é minoria, assim, a pessoa que resiste à tentação de se corromper, mesmo tendo grandes e contínuas oportunidades o tempo inteiro de se corromper. Aí pega isso aqui e reserva, tipo receita. Pega esses ingredientes e reserva logo ali. Agora vamos falar da gente. Será que de uma maneira semelhante, similar, nós também não conseguimos resistir à tentação de ser cruel na internet? Troca o dinheiro como valor material resultante da corrupção ou do ato de não resistir à corrupção pelo valor social que a gente ganha ao ser hipócrita, cínico, irônico, cruel. A gente criou, você, todo mundo que está na rede, nós criamos uma sociedade online, em rede, que atribui mais valor para quem é engraçadamente cruel, filho da puta, destruidor e que arrasa, lacra e tal, essas coisas todas. Isso tem mais valor social do que ser gentil e bacana. A gente há muitos anos, não é que é agora, isso sempre foi assim, agora a gente meio que, como é que a gente fala? Não é materializou, solidificou, a gente consolidou isso. Porque sempre foi assim aqui no Brasil. Quem estuda muito é o CDF, é o bobo, é o trouxa, quem é esperto, sempre teve mais valor social do que quem é dedicado. Agora a gente vê que quem é correto, quem trata bem a vida, quem respeita qualquer espécie de vida, animal, humana, está começando a ganhar um espaço. Quem luta por direitos, quem luta por causas
de igualdade, essas pessoas às vezes são mal vistas, tipo assim, ai, sabe, aquele tipo vegano, babaca. Existe um valor social para quem é ruim, sabe? Aquela pessoa louca que vai lá e critica todo mundo, que inventa xingamentos bacanas. Essa pessoa, ela é vista como alguém superior, em muitos casos, a alguém que vai lá e faz um gesto de solidariedade. Eu acho que isso está começando a se inverter. Eu acho que rola uma coisa bacana hoje das pessoas terem mais consciência e lutarem mais por igualdade, de direitos para todos e de serem mais respeitosos, mas ainda é uma coisa menor. A impressão que eu tenho, não sei você, o que você acha? Calor, tal, eu só divido ela com vocês. O que vocês acham sobre essas colocações? Será que, por exemplo, o Cardoso, muito babaca e com uma legião de fãs. Aqui no Rio está muito quente também, concordo. Então, a pergunta é essa: será que a gente, entende uma oportunidade de ser ou corrupto, ou cruel, ou filho da puta, ou de qualquer outra coisa, a gente não resiste? Será que é tipo, a gente é diabético, a única maneira da gente resistir à tentação de comer doce é não comprar, trancar no cofre os doces em casa? É como se todos nós, se nos faltasse um sensor que diz, não, isso não é legal, eu não vou fazer. Não, isso pode me beneficiar a curto prazo, mas isso não é uma coisa bacana, esse método não serve para mim. Aonde foi que a gente foi no excesso de individualismo, foi no super narcisismo, o tamborindeguismo do ai que loucura, que a gente resolveu transgredir as coisas que pareciam que eram regras gerais de se conviver em sociedade pelos benefícios individuais? Será que foi aí que a gente se corrompeu e achou que tudo bem explorar as pessoas, roubar dinheiro público? Isso é herança dos portugueses. É muito confortável você jogar a culpa histórica nos outros para justificar que você não faz nada para você agir direito. Mas eu realmente me pergunto se a gente perdeu essa capacidade de resistir à tentação de ser filho da puta em qualquer nível, ou se a gente realmente construiu uma sociedade que a gente talvez agora não saiba como alterar e está vendo que talvez precise, em que os valores que a gente atribui são valores especificamente de posse, dinheiro, de cinismo, e qualquer pessoa que pareça um pouquinho mais legal. Eu não sei, porque se for isso, a gente está sendo muito babaca, né? Todos nós. Falta senso de comunidade maior, valores distorcidos. É verdade, eu acho que isso é uma coisa. Eu só acho que a gente, em comunidade, em grupo e tal, a gente poderia discutir isso em outras ocasiões, em todas as ocasiões, mas discutir o que tem valor pra gente hoje. Quer dizer, a gente já sabe que cultura não tem nenhum valor, que é muito mais assim, que a gente não dá mais valor a nada que seja erudito, que pareça que coisas do gênero. A gente dá valor, por exemplo, a quem tem carisma. A gente também dá muito valor para pessoas que gritam em vídeo. A gente dá mais valor para pressa que para calma. A gente dá mais valor para histeria do que para serenidade. A gente dá muito mais valor para beleza exterior do que interior. A gente dá muito valor pro corpo mais do que para a alma. A gente dá muito mais valor para posse material do que para princípios humanos. A gente dá muito mais valor para tudo que é jovem em detrimento de quem é mais velho. A gente tem essa sociedade, quem faz, da qual a gente reclama, fala, a sociedade, ela faz muito bullying com a gente, ela exige que a gente tenha um corpo perfeito, eu me sinto pressionada. A gente construiu essa sociedade e a gente aceita, e a gente, em vez de lutar contra ela, a gente se rende a ela. E olha, eu falo isso porque eu também me rendo, já 1000 vezes me rendi a ela. Eu não tô falando com uma pessoa que critica de fora, tô falando com uma pessoa que vive isso de dentro. 1000 vezes eu falava assim, que absurdo esses padrões de beleza lá, daí vou trabalhar na televisão, me rendo aos padrões, tô lá passando fome, fazendo dieta pra caber no figurino 38. E todas as pessoas agem do mesmo jeito, é como se raras tivessem coragem de enfrentar.
E as que têm coragem de enfrentar fazem isso quase que individualmente, porque ninguém adere. Porque no fundo as pessoas querem se render ao bullying da sociedade. Porque para ser magra. Então tá cheio de garota que mente e diz que, sabe, bullying lá, e depois faz lipo para se enquadrar no padrão que ela diz que combate. É mentira. Acabei de falar hoje com uma conversa com uma outra pessoa, de uma pessoa assim que sempre fala, imagina, começou a trabalhar em televisão, tá magérrima, fez lipo, fez não sei o que, porque a gente acaba se rendendo, não é porque não tem energia para combater, é porque no fundo a gente quer se render ao sistema porque a gente quer ser parte do sistema e no fundo a pessoa gosta até do sistema. Então ela não está combatendo de verdade o sistema, ela está se rendendo porque ela concorda individualmente, ela só não tem coragem de dizer publicamente, olha, é isso aí, eu concordo com o sistema, a televisão exige que eu sou magra, que bom que ela exige, porque assim eu fico magra mesmo, que era isso que eu queria a vida inteira e estava negando. Então eu acho que existe uma super falta de sinceridade, porque sinceridade também não é mais um valor importante na nossa sociedade, também não é. Você não precisa ser sincero, porque numa sociedade de todo mundo está mentindo, a sinceridade é uma ameaça a todos os hipócritas. Uma ameaça. Assim como o honesto é uma ameaça no meio político, ele acaba sendo escorraçado. É uma ameaça. Tipo, se tivesse um Ministério Público das Relações Online, vocês iam ver o que ia ter de CPI da mentira. Né? É como se eu estivesse falando assim, eu estou falando com uma minoria. Talvez eu esteja falando com uma minoria mesmo. Talvez nesse momento as pessoas que estão online sejam essa minoria que tem coragem de ser sincera e todos os hipócritas foram embora. É bem provável que isso aconteça. Porque na nossa fragilidade talvez a gente realmente não consiga ou nem queira resistir. Porque tem medo da vida, tem medo da morte e quer aproveitar o máximo possível e ir pelos atalhos que justificam qualquer coisa. Então, se eu posso ter um atalho para ser desonesta e me beneficia, eu vou. Eu não acho isso legal. Enfim, talvez eu esteja fora do padrão. Mas muito obrigada pela atenção e eu vou lá levar aqui uma sacolinha que eu tenho que entregar agora neste momento. Então, um beijo, obrigada. O que a pessoa falou. Nossa, não te assistia, mas virei seu fã. Você fala tudo que uma pessoa não tem coragem de dizer. Obrigada a você. O mundo está muito louco. O mundo está realmente muito louco. Mas o mundo é nosso. A gente pode fazer dele o que a gente quiser. Está nas nossas mãos. Abraços, obrigada. E eu acho que se for por falta de coragem, as pessoas que têm coragem devem se dispor a se unir, ajudar as outras que não tem, pra gente modificar isso aí. Eu acho que a gente chegou num ponto que não tá mais dando. Não tá mais dando. A gente não faz mais sentido você estar online e viver online com medo de ser legal, verdadeiro, sincero e tomar porrada. Se você vai se afastar das redes porque você tem medo das pessoas, é o fim do mundo. Eu sei que a gente tem medo, eu tenho medo, sabe por quê? Porque quando uma pessoa se levanta contra tudo que é cruel, filho da puta, desonesto, mentiroso, enganador que tá aí, essa uma pessoa imediatamente tem a sua vida vasculhada, ela é exposta, ela é ridicularizada por qualquer mera incoerência que ela tenha dito nos últimos 15 anos, como se mudar não fosse parte do ser humano, exatamente como fazem os políticos quando alguém ameaça eles e chega com honestidade nova, eles pegam e esmiuçam a vida da pessoa para ver se ela tem um erro, tipo, uma vez ela não pagou uma conta d'água, parece imobiliária. Uma vez fui comprar um imóvel na praia, sei lá o que, veio lá que nosso nome estava envolvido, que a gente estava devendo R$2 de uma taxa de lixo que a prefeitura cobrou e que depois foi suspensa porque ela era ilegal, mas a gente não pagou os R$2. Nossa, criminosos! Não vamos comprar nada dessas pessoas que deveram R$2 por uma taxa de lixo que foi extinta. Mas é basicamente isso. É como se cada pessoa que chegasse com um frescor, querendo ser mais sincera e humana, fosse imediatamente consumida pelos zumbis e mortos-vivos de uma sociedade escrota e que vai chafurdar no seu passado para achar qualquer